Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Perfil Podcast aqui do canal John. O que é o Perfil? Perfil é um quadro onde eu entrevisto as pessoas que têm uma biografia boa, inspiradora e motivadora e pessoas às quais eu tenho um apreço. Hoje o nosso entrevistado é nada mais nada menos do que o atual prefeito de São Bento do Sul, senhor Dr. Tomazini, Antônio Tomazini, né? Então, se você quer saber um pouquinho de onde ele veio, se é natural daqui de São Bento, enfim, conhecer sua biografia até chegar nos dias em que ele está ali no gabinete dele sentado, então é só conferir aqui no canal que ele nos concedeu essa entrevista exclusiva. Canal John é play e pronto. Primeiramente, é uma satisfação ter o prefeito aqui conversando com o nosso canal. Falei que vinha, né, aquele dia ali na entrevista da Páscoa, estamos aqui hoje entrevistando. E, prefeito, queria saber, prefeito, doutor, né, eu queria saber, se o prefeito era aqui da cidade, já sei que não é, porque aquele dia, querendo ou não, o prefeito já deu um spoiler que não era daqui de São Bento. Onde é que o prefeito nasceu? Olha, bom dia aos amigos todos do canal John, muita satisfação que a gente realmente está batendo um papo. Prometemos que iríamos fazer e estamos aqui agora, né? Graças a Deus. Eu nasci na cidade chamada Irapuru, extremo oeste lá do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso. E vivi lá por 18 anos, estudei na cidade. Depois, essa cidade tinha só até o terceiro colegial, né, o que eu estudei, aí havia necessidade de sair para São Paulo. Mas a cidade nossa, aquela cidade bem pequenininha, hoje ela deve ter o quê? Uns 8, 9 mil habitantes, né? Então eu cresci e confesso a você que vivi muito bem e não arrependo de ter vivido nessa cidade que eu nasci. E outra cidade agora que eu acolhi como minha, hoje eu estou aqui em São Bento, 34 anos, foi o local que eu mais vivi. Então a gente fica muito satisfeito, contente de estar aqui também, um pedaço da minha vida, né, aqui na cidade de São Bento, e eu espero que, né, eu termine aqui nessa linda cidade. E daí eu nasci lá nessa cidade de Irapuru e fui estudar em São Paulo. Eu confesso que eu sempre estudei em colégio do estado, sempre estudei em colégio municipal e depois tinha o colégio estadual. Aí no terceiro ano você ia para São Paulo, eu tinha meus irmãos, já sou caçula de 6 irmãos e me protegiam, e fui morar com eles em São Paulo, que eles já estavam todos em São Paulo, fui morar com eles e fiz cursinho. O que acontece com um aluno que estuda, né, em colégio municipal, imagina, a 680 quilômetros de São Paulo, na divisa, ali com Mato Grosso, 50 quilômetros do Rio Paraná. E aí, então, acontece o seguinte, o indivíduo, né, tem uma certa dificuldade, né, o ensino, assim, um pouco precário. Aí no cursinho tive que me aperfeiçoar. E a minha classe tinha 18 alunos e eu cheguei em São Paulo, né, a classe do cursinho tinha 730 alunos. Então foi um baque enorme, né? Mãe, eu estou tendo aula com o professor com microfone. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Um professor dando aula com microfone. E aquele pessoal fumava tanto e era rebaixado, a sala de aula era rebaixada. Sério mesmo, quem sentava atrás dificilmente conseguia enxergar o professor, porque de tanta fumaça de cigarro, imagina, né? Dentro de um ambiente fechado, como se fosse um cinema, né? Fechado, todo mundo fumando, os alunos preocupados, os jovens, né? E então, assim, o que aconteceu comigo? Com 19 anos, meu pai, infelizmente, faleceu e a casa caiu, né? Eu tive que me virar com os irmãos e me virar sozinho também. Eu prestei vestibular, entrei, lógico, o aluno que estuda numa escola particular, numa escola etc., ele vai para onde? Para a universidade que não paga nada. É um paradoxo, né? E o aluno que não paga, né? Não pagou nada do seu curso primário, secundário, depois ele vai ter que pagar a faculdade. E eu entrei
né? Infelizmente eu entrei na faculdade paga. Hoje eu acredito que uma mensalidade dessa está em quanto? 10, 12 mil reais, mais ou menos, uma faculdade de medicina. Por aí, E cadê o dinheiro? Eu não tinha dinheiro para pagar. O meu irmão me ajudou no início e eu então consegui financiar meu estudo. Hoje, né, eu sou médico porque eu corri atrás, financiei, agradeço, né, isso em 1978, tá? Estou falando, eu já sou formado há 40 anos, vamos ter uma reunião agora, encontrar a turma toda novamente. Que legal. Eu já tive, com 25 anos, eu tive uma reunião com os amigos. Juro por Deus, cara, a pessoa mudou tanto, você é o fulano, tá? Agora imagina com 40 anos, todo mundo com 60, você imagina como é que vai acontecer, né? Tem gente que você nem sabe como é que ficou. Então, assim, eu estudei, paguei, terminei a faculdade, graças a Deus foi fácil pagar. Foi fácil porque na época no Brasil, né, aqui é sazonal, né, sempre tem aquela hiperinflação, depois vem um mágico e faz um pacote, e aí, enfim... Trocava moeda, então, e o que aconteceu? Eu tinha um carnê, tenho até hoje um carnê da Caixa Econômica que eu paguei uns 60 meses, e aí chegou um momento que ficou tão barato a mensalidade, porque os juros era 1% ao ano. Nossa, imagina. 1% ao ano, e com aquela inflação de 80%, então o que aconteceu? É fixo, né? Então, no final das contas, eu queria, formado, lógico, eu consegui um dinheirinho, eu queria pagar um monte, chegar no banco, né, queria pagar umas 10 prestações, a Caixa falava, não, por favor, porque paga só 2 ou 3, porque é o seguinte, as máquinas eram as máquinas que tinham com carbono, tinha que bater o carbono, eram números digitais, então era complicado, tinha que fazer quase que manual o negócio, né? Não, por favor, pague só 2, e a fila atrás de você brigava, isso em São Paulo. Aí, graças a Deus, eu entreguei esse carnê para minha sogra, deu dinheiro, e ela foi na cidade do interior, então ela foi quitando devagar, e em um ano eu quitei todo o meu estudo. Eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul por permitirem, hoje, como vocês estão vendo, a gente não está gravando no nosso estúdio habitual, né, o nosso podcast, que a gente sempre grava lá no auditório da Igreja Batista do Cruzeiro. Então, hoje eu quero agradecer a todo o pessoal querido aqui da Prefeitura, todo mundo trata a gente super bem aqui, então se você quiser fazer uma visita aqui, agende com eles, que eles fazem um tour aqui, inclusive, um spoiler aí, a Viviane está ali filmando, eu quero já deixar de antemão aqui, eu quero conhecer toda a Prefeitura aqui, todos os gabinetes, andar por tudo aqui, contar um pouco da história desse prédio aqui, então, Prefeitura Municipal, meu agradecimento aqui do canal John a todos vocês aí. Graças a essa, foi a desvalorização que teve, né, a moeda brasileira. Troca essa, até a gente fez um vídeo no canal. Um absurdo a desvalorização, na época do Collor, para trás de Collor, bem para trás. Enfim, eu só tenho que agradecer. Aí eu, né, fiz a faculdade, e na faculdade o que acontecia? Para eu me manter, eu vendia em feira, dava aula, né, aula segundo, terceiro colegial, nas escolas à noite, e vendia. O que me sustentou foi vender livro. Eu vendia um grupo de medicina, o pessoal contratava os estudantes de medicina, você punha o branco primeiro e segundo ano, e ia nas escolas, davam aula de 30 minutos e tinha 15 minutos para vender as enciclopédias de saúde e ciência. Tá? E saía em dupla com os amigos e a gente já deixava, era tudo sem, algo bem preparado. E não era fácil vender, porque você chegava, dava aula, em 30 minutos você tinha que vender, passar, você entregava a coleção, eram 3 coleções para o aluno, dava uma ficha, ele preenchia essa ficha, e ele levava embora o livro, eram 9 parcelas iguais, entendeu? E aí a primeira parcela ele só pagava daí 30 dias, então era algo assim bem chamativo para os alunos levarem para casa muito. E quando um levantava a mão, aí todos queriam, era realmente, chegou um mês que eu consegui vender, rapaz, um dia, uma noite, porque a gente fazia isso à noite, dá 35 coleções. Imagina, coleção. 35 caixas de livros. Ó, era tipo aquelas Barça antigas que mas era 3 volumes, né? Eram 3 volumes, mas legal, bem bacana. Foto, tudo bem colorido. E assim, né? E nós apresentávamos na aula,
era algo para chamar atenção, as coisas importantes, né? Do que interessava, mais direcionado para as crianças. Na verdade, isso existe, essa parte de venda, né? Era bem esquematizado. Era um pessoal de São Paulo que organizava isso. Você tinha aula para aprender como é que você devia se comportar, fazer tudo. E aí, de dia, eu estudava o dia inteiro, à noite, né? Tinha que sair para vender, para me sustentar. Morava numa república, eu morava em quatro jovens, né? E tinha um cardápio. As pessoas perguntam, mas você gosta de camarão do campo? Quando eu cheguei aqui, eu não entendia que era camarão do campo. Camarão do campo? Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Depois eu descobri que era dobradinha, a gente chama dobradinha, aqui chama bucho, né? É buchada, sopa de bucho. Então, assim, a princípio, eu fui. Só o nome que muda, né? Mudou o nome, mas eu caí nessa conversa aqui. E aí, por que eu tive problema? Porque nós fazíamos o cardápio. E esse cardápio não é semanal, o cardápio era anual. Toda segunda-feira era uma coisa, toda terça e quarta-feira era a sopa, era o camarão do campo. E eu morava, juro por Deus, cara, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, toda quarta-feira. Chegava uma época que quarta-feira eu já senti o cheiro 100 metros antes, eu já ia direto pro bar para comer um lanche, porque não aguentava mais. Tá louco, enjoa, né? E até hoje. Aqui não é um cheiro muito, né, eu acho que né? Nós tínhamos empregada, uma dona Maria, que senhorinha fantástica, bem velhinha, mas ela era um amor de pessoa e não tinha jeito. E os outros colegas gostavam, nós éramos 4, 3 gostavam, só eu que não, então. Quarta-feira eu tinha que comer lanche. Mas enfim, daí voltei para São Paulo, eu fiz residência em São Paulo, né, no Hospital do Servidor Público Municipal, um hospital grande, e depois eu escolhi, né, eu sempre vivi no interior, eu queria morar no interior. Né, então, na época, só para você ter uma ideia, né, e não estava fazendo o quê? 30 anos isso aqui, a comunicação, como é que eu comunicava com as pessoas, os médicos, como que a gente comunicava? Hoje, né, WhatsApp... Tudo mais fácil, né? Lá não, nós dependíamos de um jornal, chamava jornal, como eu estava fazendo ortopedia, então chamava Jornal do Osso. Era uma empresa de medicamentos e ela fazia isso para nós, ela era o correio. Como fosse essa intranet que tem nas empresas, só que no papel. Daí. No papel, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu quero encontrar o meu amigo tal, fulano da sala de aula. Eu quero comprar, médico, procura emprego. Aí eu coloquei, eu tenho vontade sou médico recém-formado, já tinha feito a residência, por 4 anos de residência. E aí, a gente faz 6 anos, depois faz a especialização, tá? E então, eu quero ir embora para o interior. Aí vinha a proposta, né? Ele ia visitar você, entregar as amostras grátis lá e ia entregar o jornalzinho, você lia. Estou vendendo raio-x, estou vendendo... Era uma maneira de se comunicar. Aí eu recebi uma carta, na verdade recebi várias cartas, de Ariquemes, de Cáceres, Arapiraca, do estado de São Paulo, mas eu queria vir para o Paraná e Santa Catarina. Isso que eu coloquei, eu aceito isso aqui, Paraná e Santa Catarina. Mas assim, o doutor tinha uma percepção que levou você a querer vir tanto para o Paraná quanto para Santa Catarina? Não, é que eu queria sair da cidade de São Paulo, né? Eu vivi, estudei lá, então é complicado. Geralmente quem é daqui quer ir para lá porque acha que a vida é melhor. Eu tinha um filho de 2 anos, então eu tinha bronquite e o conselho é assim, sai dessa poluição, vai embora daqui. O meu interesse sempre foi esse aqui, de morar numa cidade do interior. Não importava, uma cidade de um porte interessante. Então eu coloquei... Veio uma carta do médico aqui de São Bento, ele não está hoje agora aqui, ele não mora mais aqui, veio aqui, eu tenho uma proposta, venha dar uma olhada. Né? Eu fui ver essas outras cidades, fui no Goiás, ver São Luís e Montes Belos, tá, mas não agradou. Bragança Paulista, não foi legal. Várias oportunidades. E aqui em São Bento eu vim, no mês de dezembro, vim conhecer, desci ali, no sol quente, rapaz, nossa senhora. Desci do ônibus. Ainda bem que veio conhecer em dezembro, porque senão não ficava, fosse o frio. Dezembro, pois é. Dezembro eu vim, subi aqui a Marechal e fui direto encontrar no hospital, encontrar uma freira, a irmã Maria de Lourdes, e ela me apresentou, bacana, venha, tem oportunidade aqui, nós estamos só com um médico ortopedista, precisamos de mais outro aqui, junto com esse colega que me convidou. E isso foi em dezembro. Aí eu pensei, ele falou, eu volto a falar com a senhora. Eu não falei que sim e não. Fui embora para São Paulo. Aí, conversando, eu percebi, lá pode ser que tenha oportunidade. Convidei minha esposa para vir para cá. Então, a gente veio,
conhecer, né, conhecemos, aí fomos para Barra Velha, a primeira praia que eu conheci aqui em Santa Catarina foi Barra Velha. E lá, na cidade, lá em Barra Velha, já encontrei um casal que hoje a gente ainda tem conhecimento, a gente se dá bem, que na praia perguntamos, de onde você é? De São Paulo? Ah, vai para São Bento. Sim, São Bento é uma cidade boa, né? Nos estimulou. Imagina, a pessoa lá em Barra Velha, não conhecia nada. Depois eu sei que São Bento inteiro vai veranear em Barra Velha. Não é Barra Velha, é Itapoá, né? Itapoá. Itapoá é a praia de São Mas assim, Bento. me estimulou bastante. Não vai, vale a pena, vale a pena. E daí eu vim, morei 45 dias no hospital, lá dentro do hospital. Né? Então não fazia, dormia lá à noite, os colegas médicos, vem me ajudar a fazer um parto, vem me ajudar a fazer uma cesárea. Então estava lá dentro do hospital 45 dias. Difícil encontrar uma casa aqui, foi difícil. Encontrei uma casa, né, morei lá 1 ano e meio, numa casa legalzinha, né, e né, continuei a minha vida aqui, trabalhando como médico. No mês de junho, né, entrei na prefeitura. Nesse tempo o prefeito trouxe já a esposa, a família junto também. Se não me engano, dia 27 de março, alguma coisa nesse sentido. Eu cheguei aqui dia 15 de fevereiro. Ah, ficou um mês praticamente. Aí cheguei e estava vendo lá no hospital, sem fazer nada, tardezinha, tarde e noite, aí falaram, você não vai ver a retreta? Eu falei, pô, retreta? Já tinha retreta. Quando eu era criança, eu toquei na banda, eu tocava percussão, fazia retreta, tudo, né? Na banda, como percussão, né? E aí eu falei, pô, vou ver. Putz, quando eu cheguei aqui, eu achei lindo, meu Deus, eu tô em 1800, até comentei, eu disse, olha, é interessante, né? Como que é bacana. As crianças correndo de um lado, depois aquele jogando bala e tocando a banda, eu achei fantástico. Putz, porque eu nunca fazia 30 anos, 40, que eu não via mais que quando eu morava na cidade pequena, tinha banda, nós fazíamos a tal da alvorada, no aniversário da cidade, ia tocar fora, tá igual a banda, é uma bandinha treino, né? Mas era a banda da cidade, tinha o maestro que orientava tudo. Então, assim, fui trabalhando na cidade, os primeiros anos da minha vida foi direto dentro do hospital. Uma coisa que me chamou a atenção, muita atenção aqui, né? Como a gente percebe que, dependendo assim, a política, ela séria, ela ajuda realmente as pessoas. Assim, a amputação das máquinas que São Bento, por ser cidade de móveis, então tinha equipamentos sem segurança nenhuma, tá? O tal de tupia. O que eu mais fiz em São Bento durante meus 13 anos que eu fiquei ali dentro do hospital, eu ficava praticamente no hospital direto, foi amputar dedos, mão, amputar braço, por via de acidente de trabalho, máquinas, acidente de trabalho. Aí houve uma melhora nas máquinas, houve uma melhora, isso eu acompanhei, eu sou testemunho, uma melhora nas máquinas, tá? Segurança, melhora na segurança e diminuição dos acidentes, foi muito interessante. Agora, hoje o que a gente vê mais é acidente motociclista, né? Hoje, infelizmente, nossos jovens estão... Quantos foram esse final de semana anterior a essa gravação, né? Pois quatro acho que foram. Mas isso quem trabalha no hospital, essa é a rotina. Infelizmente, né? Infelizmente. E não sei aonde que vai parar isso, tá? Então, assim, e fui, né, trabalhando aqui em São Bento, e de repente, em 2008, 2009, eu resolvi, né, vou ser candidato a vereador. Foi inconformidade. Então, não conformava com algumas coisas, né? A gente acha que vai resolver o problema do mundo, não é fácil, tá? Então, fui candidato a vereador, né? Na época da eleição, eu fui do vereador mais votado, né? Fiz a presidência da Câmara, e sempre naquela vontade de poder colaborar, ajudar. Como presidente, né, fiz algo que eu considero interessante, né, porque não é fácil, vereador, a gente reconhece. Vereador, a função é fiscalizar, né, e procurar colaborar com o governo. Eu sempre fui vereador, mas não vereador daquela oposição. Procurar briga, né? Não, sem dúvida, era para tentar ajudar, melhorar. Mas ele não consegue, realmente é limitado a questão. O vereador legisla e o executivo executa. Então são coisas separadas. Até às vezes alguém, para entender isso, para entender é complicado, mas essa é o funcionamento da democracia. Tá? Então, consegui, né? Nós fomos vereador
Depois eu entrei numa eleição como vice-prefeito, perdi a eleição, depois eu entrei como candidato a prefeito, perdi a eleição, na época foi por 145 votos, né? E graças a Deus nessa última nós tivemos êxito, de governar aqui a cidade de São Bento, com qual eu me orgulho muito, né? Estou trabalhando seriamente, honestamente, transparência. Eu peço para os meus secretários todos aqui, transparência, honestidade e trabalho. Tá? Trabalhe, gente, trabalhe, não faça nada fora da lei. O que eu peço, só falta ajoelhar para o pessoal, isso aqui, faça o que a lei manda. Tá? Então isso é a pauta nossa aqui. E agora, né, nós tivemos a chance, tivemos um superávit muito grande, em 2 anos, de 120 milhões mais, e esse dinheiro agora está aparecendo, como você me falou agora. Nós estamos aplicando aqui na cidade, né, em vias, e nós estamos construindo a UPA, nós vamos fazer por exemplo, bem alta a parede da UPA, dá para ver já. Graças a Deus, tem que dar uma passada lá para ver. E fazendo aqui o Centro de Especialidade Médica, que é a Cruz Vermelha, nós pagamos quase 19 mil reais de aluguel ali. Tá? Então, nós temos que sair do aluguel. Não é da prefeitura ali, então? Não é, alugado aquilo. Então, 19 mil. E eu vou fazer ao lado, já está pronto, agora dia 20 já vamos entregar o projeto, já temos o dinheiro, tá, para fazer o Centro de Especialidade Médica ao lado da UPA. Então, ali vai ser a UPA e o Centro de Especialidade Médica. Outra coisa que a gente paga aluguel também, que eu não concordo, a Secretaria de Obras. Temos o dinheiro, também paga em torno de 18 mil reais. A Secretaria de Obras, local realmente que precisa sair de lá, urgente. Tá? Nós vamos fazer, e está em andamento, né, está em andamento, e a obra o projeto está praticamente pronto, e temos o dinheiro para fazer também. Tá? Vamos sair do aluguel. E sem contar as outras ações que nós estamos fazendo, que já deveria ter sido feita. Vamos falar o georreferenciamento, o plano diretor vai ser lançado agora, né? Plano diretor, georreferenciamento, um instituto de inovação, a estrada Dona Francisca, colocação do raio-x, licitação das funerárias, licitação do transporte público, que está agora na mão do Tribunal de Contas, só falta alinhar. 7 anos já nisso, né, prefeito? Exatamente. Não saía, né? Era 2013, 2014, tem obras aí que estão atrás. Então, o compromisso nosso com a população, qual foi? Foi assim, vamos terminar aquilo que começaram. Então, eu estou fazendo uma gestão mais para trás e estou continuando a nossa, né? Agora, vocês veem, São Bento nunca teve algo assim de asfalto como nós vamos fazer. Nós temos 840 quilômetros aproximadamente de estradas em São Bento, estrada. Desse 1/3 só asfaltado, pavimentado. E pavimentos ainda com algum problema de idade, com deficiência. Então nós estamos recapando, rejuntando, resolvendo tudo. Todas as entradas na cidade, eu quero isso aqui, uma cidade bacana, bonita. E fazendo um asfalto com reforço, né? Para não ter problema durar, porque asfalto tem a durabilidade, 10 anos. Gastar e fazer uma coisa nova. Exatamente. Então, assim, todas as entradas, a ideia é todas as entradas. A próxima, se Deus quiser, será a entrada lá do Cruzeiro, que ficou faltando, nós vamos fazer isso. Né? E, enfim, várias vias grandes nós estamos ampliando. Agora estamos no financiamento de 35 milhões para contemplarmos mais 55 ruas. O projeto está praticamente em final de execução de todas as ruas. No momento oportuno, nós vamos colocar isso no jornal, as ruas que serão asfaltadas, todas. Dependo também da Câmara Municipal para aprovar, espero que eles sejam parceiros, não haveria motivo para recusar, exatamente. Eu acho sim que eles também vão contribuir, né? Alguns vereadores te deram algumas ideias para a gente em algumas ruas e a gente está contemplando isso. Então essa é uma história que eu espero que tenha um final feliz. Pelo menos o meu tempo que eu passei aqui, eu posso ficar tranquilo, que eu quero ser um bom prefeito e quero fazer bem para essa cidade, né? E principalmente desenvolver. Né? Nós estamos numa fase aqui de estagnação,
né? Falar São Bento 10, 15 anos estagnado, ela precisa correr. Nós temos um empresariado assim, bem competitivo, são pessoas que estão interessadas em melhorar, e a gente tem que encontrar no poder público também, né, junto, para a gente caminhar para o desenvolvimento aqui da cidade e destravar, né? Nossa cidade é muito travada, se Deus quiser, a parte do plano diretor agora já está na Câmara, né? Está indo para a Câmara, depois tem algumas leis, tem uns ajustes ainda, né? Vai ser aprovado, se Deus quiser, depois vai passar por um ajuste de leis, e aí nós vamos realmente destravar essa cidade, porque 2016, o último plano diretor, essa cidade está igual desde 2006, é o mesmo plano diretor que está regendo até agora. Muita coisa. Quase 10 anos atrás. Não, 2006, desculpa. 2006, nós estamos falando em 10, quase 18, 19 anos, 18 anos, 17 anos. Muita coisa mudou nesses 18 anos. Então, assim, nós estamos preparados, São Bento agora, preparado para a nova década aí, tá? Investimento, principalmente em esgoto, as pessoas não observam isso. Pegamos com 32, 33 de esgoto e nós vamos chegar, se Deus quiser, 2024, em aproximadamente 60%. E existe o plano, o marco regulatório de águas, que 2033, né, todas as cidades terão que ter 99% de água encanada e pelo menos 80% de esgoto. Então nós estamos cumprindo. Se cada prefeito fizer a sua parte, nós vamos chegar tranquilamente. São Bento vai estar dentro dessa lei, né, que regulamenta esse plano. Com certeza. Beleza? E o prefeito não esperava, quando chegou lá em 89, né? 89. Ser prefeito hoje em dia da cidade Não, que acolheu, né? Não, jamais. Eu vim aqui, né, trabalhar e contribuir. Confessando para você, 13 anos eu passei praticamente, né, dentro do hospital. Dentro do hospital não tinha sossego, era na hora do almoço. E geralmente esses acidentes acontecem ou de manhã cedinho, que o indivíduo entra, está ainda meio desatento, ou perto da hora do almoço. Tá? Vai para casa almoçar. Cansei de sentar para almoçar e o hospital me chamar que tinha a mão esmagada, dedo. Então, se eu tivesse anotado tudo isso, né? Só que eu não tive esse interesse nenhum de anotar desastre. E eu teria daria para escrever uma história longa só infelizmente, de problemas de cirúrgicos de mão, né? A coisa que eu mais fiz em São Bento foi realmente tratar disso. Depois vieram outras cirurgias. Fui para São Paulo fazer especialidade de joelho, 6 meses. Fiz pós-graduação em administração hospitalar em Curitiba, na FAI. A gente tem bastante história ainda. Espero ter mais história. Fui acometido de uma doença grave, né, na época da campanha. Isso me tomou, né, já está fazendo 2 anos e 6, 2 anos e 7 meses. Passei por 4 cirurgias, quimioterapia, radioterapia, na época da campanha. Né, acho que eu me lembro, a mídia eu não tinha força para debater, eu não conseguia quase ficar de pé de tanta fraqueza. Ia para fazer alguma na casa das pessoas, de volta. Muitas vezes eu tinha que parar o carro, vomitar, tá? Porque a químio te derruba. Mas enfim, né? Isso no fundo, no fundo foi até bom, porque isso me fez viver. Porque se eu tivesse abandonado, simplesmente, eu vou morrer, e ficado em casa deitado, certamente teria contribuído para um outro lado. Se entrega, pior. Não me entreguei, fui atrás, e eu nem sonhava que eu estava com problema, eu queria enfrentar a situação e estava envolvido na política. Isso me ajudou a viver mais um tempinho. Né? E agora, eu, né, perdi a visão num lado, tive Covid, vacinado 2 vezes, tive Covid, vacinado, 2 vacinas, teve Covid, e depois de 3 Covid, fiquei 3 semanas baleado, e depois ainda, passado 2 semanas, eu tive uma infecção pós-Covid violenta no rosto, mais 1 semana de hospital. Foi violento, mas graças a Deus estou vivo e só tenho que agradecer a cada dia que passo aqui, cada dia que eu faço alguma coisa boa, eu agradeço a Deus e estou feliz por estar administrando aqui São Bento e quero ser um bom prefeito. É isso que é o meu destino. Prefeito, rapidinho, eu sei que a corrida ele já até arregaçou as mangas, porque ele sempre está na rua, né, vendo o andamento das obras.
As perspectivas, eu sempre faço essa pergunta aqui no canal, para todos os meus 10 outros entrevistados também responderem, as perspectivas para Antônio Tomazini, no geral, para daqui 10 anos. Bom, eu primeiro, se me falar em 10 anos, eu estou fazendo exames a cada 4 meses. Mas 10 anos... Eu faço exame a cada 4 meses, para ver se eu vou conseguir viver ou não. Então é difícil eu falar daqui 10 anos. Como eu disse, eu estou vivendo dia a dia, então vou a Curitiba, tem os exames lá que eu tenho que fazer para controle da doença, né? Mas assim, 10 anos eu pretendo estar aposentado, tranquilo com os meus netos, e de preferência sempre pescando. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Me coloco à disposição para você estar colocando em pauta as boas novas aqui que a Prefeitura vem a desenvolver. A gente também deixa de ser imprensa do município também, então sinta-se com as portas do canal abertas. Igualmente, John. Canal John, isso aí. Sempre que puder, pode vir bater um papo aqui comigo, muito agradável, agradeço, né, a sua paciência. Com certeza, obrigado. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, esse foi Antônio Tomazini, médico e prefeito do município de São Bento do Sul. Convido a todos a se inscreverem aqui no canal, deixar o like, conhecer também as mídias sociais da Prefeitura de São Bento do Sul e conhecer um pouco desse município que a gente conta tantas histórias aqui no canal John. O canal que é só dar o play e pronto. Até o próximo vídeo. Até.